Oi, boa tarde. Me chamo Maria Gabriela, sou do curso de Biomedicina e hoje vamos falar um pouco mais sobre as variadas formas de transporte de membrana, que são elas difusão simples e facilitada, transporte ativo e passivo e difusão por canais de osmose. Nosso grupo é composto pelos seguintes participantes: Ana Beatriz, Dayana, Laerte, Maria Fernanda, Maria Eduarda, Jaqueline, Arley e eu. Vem com a gente! A membrana plasmática é uma estrutura formada por duas camadas de fosfolipídios presentes em todas as células existentes. Por essa bicamada, inserem-se proteínas e algumas funcionam como verdadeiros poros na membrana e outras atuam como receptores. A membrana apresenta a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, garantindo assim a manutenção do meio intracelular. As substâncias entram e saem das células de diferentes formas, e o transporte por meio da membrana pode ser classificado em dois grupos, como passivo e ativo. O transporte passivo nada mais é do que a passagem de substância de um local onde há maior concentração para a região menos concentrada. Tudo isso sem gastar energia celular, por isso é chamada de passiva, pois para ser realizada não demanda o uso de energia. A explicação para o funcionamento livre de gastos é simples, ocorre a partir do gradiente de concentração. Existe uma diferença de pressão entre essas duas regiões dividida pela membrana plasmática. Enquanto uma tem uma concentração maior de substância, a outra apresenta um menor acúmulo. Isso quer dizer, então, que é justamente essa diferença de pressão que empurra substâncias como a água e gás carbônico para o lado que tem pouca e mantém o equilíbrio celular. Isso faz com que a célula tenha uma vida útil muito maior e com mais saúde, poupando energia do organismo. Para compreender mais profundamente o que é o transporte passivo, podemos pensar em um exemplo do fenômeno. A respiração nela, inspiramos o oxigênio, que é o O2, e exalamos o gás carbônico, que é o CO2. Com a entrada de uma nova substância, as células pulmonares precisam encontrar o equilíbrio, já que a célula também realiza a respiração celular. Ela apresenta menor concentração de O2 no interior e há, em contrapartida, maior concentração de CO2 no exterior. Assim, a partir da difusão simples, o O2 se difunde para dentro da célula, enquanto o CO2 é levado para fora, mantendo a harmonia. O transporte ativo é aquele em que há gasto de energia durante o processo, e assim como na difusão facilitada, ocorre com a ajuda de proteínas carregadoras, que são denominadas de bomba, diferentemente da difusão, que no entanto o transporte ocorre contra o gradiente de concentração. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, que ocorre em todas as células do corpo. Como funciona a bomba de sódio e potássio? Bom, algumas proteínas presentes na membrana plasmática atuam como bombas de íon. Nesse caso, capturam íons de sódio do citoplasma e transportam para fora da célula. Enquanto isso, também capturam íons de potássio do meio e transportam para o citoplasma. Para cada 3 íons de sódio são bombeados para fora da célula. Apenas 2 íons de potássio são bombeados para o citoplasma. Na difusão simples, moléculas e íons são transportados de forma natural do local onde estão em maior concentração para o local onde se apresentam em menor quantidade. Dizemos nesse caso que ocorre um movimento de substâncias a favor do gradiente de concentração. O oxigênio e o gás carbônico atravessam a membrana plasmática dessa forma. Como os gases são moléculas simples e pequenas, a difusão simples é a grande coordenadora da troca gasosa dentro das células. No entanto, quando a substância é muito grande ou é impermeável à membrana, é necessário investir no segundo processo de transporte passivo. A difusão facilitada ocorre quando a substância não pode ser dissolvida em lipídios e, para se tornar menor, ela utiliza a difusão simples. Aqui a ação das proteínas ganha um papel fundamental, construindo um sistema de chave e fechadura para permitir a entrada e saída de elementos na célula. As proteínas são chamadas de permeases, que acoplam a substância e servem como um canal de transmissão até a membrana plasmática, garantindo uma passagem segura para o outro lado. Isso não só
agiliza o equilíbrio celular, como também aumenta a vida da célula. Osmose. A osmose nada mais é do que um tipo especial de difusão. Nesse tipo de transporte, o soluto não se move, mas sim o solvente, que nesse caso é a água. Ela ocorre entre dois meios aquosos que são separados por uma membrana semipermeável. A água difunde-se do meio menos concentrado para o mais concentrado, até que o equilíbrio seja alcançado. A água também pode atravessar a membrana pela presença de canais denominados de aquaporinas. A osmose pode ser observada na região dos pelos radiculares, que apresentam uma maior concentração de solutos que a água do solo. Essa diferença de concentração faz com que a água entre no interior das raízes e seja levada posteriormente para o restante da planta. Por exemplo, se você colocar uma célula qualquer em água pura, com certeza ela ficará mais cheia. Isso acontece porque a concentração da água é maior fora da célula. Então, ela trabalha para manter o equilíbrio e dar passagem à água no meio externo. Agora, se a água estiver misturada com açúcar, a célula ficará menor. Isso ocorre porque a solução com açúcar tem uma concentração maior de soluto, tornando-se hipertônica. Assim, a célula tem maior acúmulo de água do que a própria solução, sendo necessário liberar o H2O para manter o equilíbrio. A diferença entre transporte ativo e passivo. Enquanto o transporte passivo não utiliza energia para realizar sua atividade, o ativo precisa de ATP, ou seja, da molécula de adenosina trifosfato, que fornece energia química para as células. Isso ocorre porque o fenômeno vai contra o gradiente de concentração, que para o passivo é um dos recursos fundamentais de execução. Nesse sentido, o transporte ativo não só precisa de ATP para funcionar, como também demanda a presença de proteínas carregadoras chamadas de bombas. Assim, elas levam as substâncias dos locais de menor concentração para os de maior acúmulo, como a bomba de sódio e potássio. E é isso aí, esperamos que tenham gostado e tirado bastante proveito de todo o conteúdo dado aqui. Até a próxima!